Jai Gurudev. Vamos continuar com a leitura do Bhagavad Gita. Vamos na página 467. O Bhagavad Gita tem 1040 páginas, pesa cerca de 2 quilos, mais do que 2 quilos. Tem sido um desafio ler o Bhagavad Gita. Espero que gostem. Nem que seja uma só pessoa, já valeu a pena. Eu também estou a aprender, a interiorizar. Vamos continuar então. Bhagavad Gita, capítulo 8, Akshara Brahma Yoga. Agnanatimirandasya agnananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namaha. Capítulo 8, verso 19. Bhutagnamata ebhayam bhutva pralyate ratriagame bhashapartha prabhavati aharagame. A mesma multitude de seres emerge irresistivelmente uma e outra vez e é suprimida com a chegada da noite. Novamente, emerge com a chegada do dia. Novamente emerge com a chegada do dia. Quando o novo dia chega, a mesma multitude de seres renasce com o mesmo drama. Passam por este processo de criação e destruição muitas vezes. Quando o novo dia chega, os mesmos seres manifestam-se a partir do não manifestado. Contudo, quando vem a noite e eles voltam a fundir-se no não manifestado, isto não lhes traz libertação nem os impede de se manifestarem novamente. Eles continuam a manifestar-se repetidamente nos corpos físicos. A mesma multitude de seres emerge irresistivelmente, uma e outra vez. Devido aos apegos, devido à falta de sabedoria e à falta de percepção da consciência de Deus, a pessoa continua a voltar vezes sem conta, porque está presa pelo karma, volta e repete 10 vezes a mesma coisa. Verifica-se isto na rotina diária das pessoas que se tornam escravas da sociedade. Elas não conhecem mais nada. Como animais, elas repetem a mesma coisa todos os dias. De manhã, acordam, lavam os dentes, vão à casa de banho. Café, não pode faltar o café. Vão a correr para o trabalho, ficam presas no trânsito e entram em stress, não é verdade? E no stress do trânsito elas não pensam em Deus, não dizem agora vou tirar um tempo para entoar o nome de Deus. Não. E elas sabem que todos os dias haverá o mesmo trânsito àquela mesma hora, mas mesmo assim continuam. Não fazem nada para mudar as suas vidas, por isso têm sempre as mesmas queixas. E será o mesmo amanhã, e depois de amanhã, e dali a um mês. Irão para o trabalho e será igual. Sentirão o mesmo tipo de raiva ao olhar para o rosto do seu chefe e terão o mesmo tipo de pensamentos. É como uma cassete que continua a repetir-se e depois, quando regressam a casa, é tudo igual. Ficam outra vez presas no trânsito e sentem novamente a mesma frustração. Em casa são as mesmas questões. O que vou comer? Onde estão os miúdos? As pessoas nem sequer têm tempo para olhar para os seus filhos e tomar conta deles, nada. Este stress diário acaba completamente com elas. Então perguntam-se por que é que vivem? É isto a vida? Os animais vivem assim, mas eles são felizes. Sabem porque digo que eles são felizes? Porque não têm qualquer stress. Eles são livres de stress, não há trânsito, eles estão constantemente a louvar e a agradecer a Deus, porque Deus toma conta deles e cuida deles. Os pássaros voam e cantam. As abelhas voam para juntarem o pólen para fazer o mel. Dessa forma, elas continuam a fazer o seu dever, levando uma vida feliz e livre de stress. Aqueles que não têm consciência da realidade de Deus nas suas vidas ficam presos todos os dias na rotina da sua vida diária, como aqueles que ficam presos repetidamente no drama de um dia de Brahma. Capítulo 8, verso 20.
Parastasmatu bhavonyo byakto byaktat sanatana yasa sarveshu bhuteshu nashyatsu binashyati. Mas este não manifestado não é a divindade original do ser, existe ainda um outro estado da sua existência, um não manifestado supracósmico para além desta não manifestação cósmica, não forçado a perecer com a morte de todas estas existências. Mas este não manifestado não é a divindade original do ser. Como disse anteriormente, o verdadeiro Self está para além do jogo do dia de Brahma. Todavia, aquele que não se autorrealizou, que não alcançou o estado de perfeição, desaparece durante a noite e reaparece novamente durante o dia, com a mente, os sentidos e o corpo, está preso à existência física. Quando a alma deixa o corpo, vai para outro corpo, e a mesma coisa acontece outra vez quando a alma entra noutro corpo. Toda a criação que está limitada pela Maya, tudo, incluindo o próprio Brahma, dissolve-se para dentro do Purusha divino, para dentro de Deus, que é superior a Prakriti. O Sr. Krishna já explicou que toda a criação é velada pela sua própria Maya. A criação inteira é criada através da manifestação do seu próprio potencial, a sua Prakriti Shakti. Mas ele está acima de tudo. Capítulo 4, verso 6 e capítulo 7, verso 12. O que quer que seja tangível, sejam outras esferas ou universos ou até Brahma, é limitado pela criação e destruição. Enquanto o próprio Deus, que está completamente absorto dentro do seu próprio Self, não está limitado por Maya, ele é imperecível, é a manifestação supracósmica. Então ele não está limitado pela sua criação, ele está além da criação. Toda a criação está a acontecer no seu corpo cósmico, mas isso não o afeta nada, ele não é afetado pela criação e dissolução do universo. O Bhakta, que está entregue a ele, alcança esse estado em que não volta a nascer para este ciclo, para este drama. Não há renascimento porque alcança o corpo espiritual e alcança a consciência de Deus, a consciência de Krishna, a consciência de Cristo. Todos os atributos do divino começam a manifestar-se através dele. Krishna diz a Arjuna: toda a criação de Brahma é apenas a minha manifestação, mas isso não me afeta. É como o grande observador, o Atma, dentro do corpo, que olha para a vida, mas não é afetado por ela. A mente é que fica afetada, a mente fica perturbada quando olha para o drama da vida. E quando a mente fica perturbada, então a pessoa entra em depressão e a depressão leva a um ataque cardíaco e acabou-se. A capítulo 8, verso 21. Abhyakto kshariti yuktaha dhamma param gatim yam prapyaneni partante tadama paramam mama. É chamado o imutável não manifestado. Falam dele enquanto alma e estado supremos, e aqueles que o alcançam não regressam. Esse é o meu lugar supremo de residência. Krishna diz que os Vedas falam daquele, o imutável não manifestado, o eterno, infinito e bem-aventurado Deus. Aqueles que o alcançam não regressam. Esse é o meu lugar supremo de residência. Aquele que alcança o estado divino, o nível de realização em que percepciona o Sr. Narayana Krishna no seu próprio ser e também em toda a parte, não nasce novamente, alcança a morada suprema do Senhor, o próprio Deus. Se a pessoa foca a mente em Deus, se o serve e o ama com todo o seu coração, então é completamente livre. Quando o alcançou, não regressa a esta dimensão inferior, nem sequer quer estar aqui. Querem voltar outra vez? Que estado de realização querem alcançar? A realização de Deus? Então terão de trabalhar para essa realização com todo o coração.
De outro modo, serão como o homem que está sentado no carro na fila de trânsito. Não. Transcendam esta realidade exterior e estejam centrados na morada eterna, no estado divino, no vosso interior. É isso que querem alcançar, não é? Sim? Ótimo. Então estarão. É por isso que vos digo para se concentrarem e fazerem o vosso sadhana. É maravilhoso que tenham tido a graça de terem recebido o Atma Kriya Yoga e tenham a graça de se sentarem ao lado do vosso mestre. Nem toda a alma consegue isso, então aproveitem-no, transformem-se, mudem-se da realidade normal para a realidade divina. Deixem a vossa mente estabelecer-se em Deus, então irão percepcionar a realidade suprema em toda a parte. A verdadeira realidade está para além deste jogo da vida. Aqui Krishna diz a mesma coisa a Arjuna. O que queres, meu querido Arjuna? Que estado queres alcançar? Queres ficar preso no jogo do voltar outra vez? Ou queres ser livre, ter a realização de Deus completa e nunca mais nascer? Queres apenas falar sobre a realização de Deus? Não. Manifesta-o realmente a partir da profundidade do teu self. Capítulo 8, verso 22. Purusha paraparta bhaktya labhyastu ananya yasyanta stani bhutani yena sarvamidam tatam. Mas esse Supremo Purusha tem de ser conquistado pelo Bhakta que recorre apenas a ele, em quem todos os seres existem e pelo qual todo este mundo foi expandido no espaço. Isto é muito lindo, mas esse Supremo Purusha tem de ser conquistado pelo Bhakta que recorre apenas a ele. Ele diz que é possível alcançar Purusha, não é difícil alcançá-lo. Todavia, este Senhor Supremo apenas pode ser alcançado pelo Bhakta que recorre apenas a Ele, em quem todos os seres existem e pelo qual todo este mundo foi expandido no espaço. Esta devoção exclusiva consiste em entregar tudo ao Senhor Poderoso, o Senhor Supremo Narayana, que sustém tudo e que é a testemunha interior de tudo. Aqueles que estão constantemente imersos no seu amor, o amor divino, dentro do seu próprio self, realizam a essência de Deus. Eles percebem que Deus não é apenas aquele a quem eles rezam fora deles próprios, mas que Ele é a essência da sua Bhakti, a essência daquilo que querem alcançar. Eles percebem que Ele está de facto dentro deles. Aqueles Bhaktas que desenvolveram tal devoção, que estão absortos na sua veneração, no seu sadhana, no entoar dos seus nomes, rapidamente alcançarão o estado da realização de Deus. Nesse tal estado de Bhakti, de profunda devoção suprema, a pessoa deve ansiar pelo Senhor, como um peixe que está fora da água anseia pela água, ou como um homem que se está a afogar anseia pelo ar. Krishna diz aqui que ele se dá apenas a um Bhakta que tem um tal anseio pela realização, que tem um tal anseio por ele. Assim, se querem alcançar a realização de Deus, têm de ser muito dedicados, não podem ser superficiais, não podem ser hipócritas ou devotos apenas a tempo parcial no caminho espiritual. Para alcançarem o Senhor, têm de fazer tudo para desenvolverem essa devoção suprema. Capítulo 8, verso 23. Yatra kalitwana abrutim jaiva yogina prayatayanti tam kalam vakshyami bharatarva. Ó primeiro dos Bharatas, vou agora pronunciar-me sobre aquele tempo em que os yogis que partem não regressam e também sobre o tempo em que, partindo, eles regressam. Tudo o que é criado está limitado pelo tempo. Há um tempo para nascer, um tempo para dormir, um tempo para comer, um tempo para beber, um tempo para morrer. Há um tempo para tudo, mas o yogi eleva-se acima do tempo.
Kala, que é o tempo, continua sempre a existir, não tem um princípio ou um fim, mas o yogi que se elevou acima do tempo tem controlo completo da hora da sua partida. Aqui, o Sr. Krishna diz que a morte não tem qualquer efeito naqueles que estão completamente entregues a ele. Nem mesmo Yamaraj, o Senhor da Morte, tem poder sobre os Bhaktas do Senhor. Eles deixam este mundo quando Ele quer que deixem e regressam quando Ele quer que regressem. Os Bhaktas que se entregaram, que não se realizaram completamente antes de deixarem este mundo, vão para lokas superiores para se aperfeiçoarem e depois regressam novamente. E quando regressam, vêm para o bem-estar dos outros. Krishna diz: porque eles estão completamente entregues, eu próprio os envio para baixo. Os santos que nasceram outra vez na Terra para o bem-estar da sociedade vêm para lembrar os outros sobre o objetivo da vida. Capítulo 8, verso 24 e 25. Agnirjyatiraha shukla shanmasa uttarayanam tatra prayata gachanti brahma brahma vido janana domoratrishtata krishna shanmasa dakshinayanam tatra brahma samjyati yogi prapya nivartate. Aqueles que conhecem Brahma deixam este mundo durante a influência do Deus ardente, na luz, num momento auspicioso durante o tempo da lua crescente ou durante os 6 meses em que o Sol viaja no hemisfério norte. Os yogis que deixam este mundo durante a noite, durante a lua minguante ou durante os 6 meses em que o Sol passa para o hemisfério sul alcançam a morada lunar celestial, mas regressam novamente. Aqui Bhagavan Krishna está a referir-se ao calendário hindu e às tradições hindus daquela época. Ele está a referir-se às direções, representadas pelos semideuses como Agni, Dev, Surya Dev, Soma e outros. As mentes das pessoas estavam muito focadas nisso naquela altura. Estavam muito apegadas em encontrar a altura correta para isto e a altura correta para aquilo. No momento certo, as estrelas certas tinham de estar na constelação certa. Bhagavan Krishna diz que, na altura de deixar este mundo, as pessoas que são muito rígidas sobre tais cuidados vão para os lokas destas divindades. Devido ao seu conhecimento dos Vedas, vão durante um certo tempo para Agni Loka, para Soma Loka e assim por diante. Elas tinham-se associado tanto àquela dualidade durante as suas vidas que, quando morrem, os servos destes semideuses levam-nas para os seus lokas. Imaginem que se associaram muito rigidamente a Agni Dev apenas. Assim, quando morrem, vão para Agni Dev, inferno. Jesus disse à irmã Faustina numa visão que ninguém quer ir para o inferno, mas se as suas mentes estiverem muito focadas no inferno devido ao medo e à culpa, elas irão para o inferno. Capítulo 7, verso 15. Elas concentraram tanto as suas mentes no inferno, que os associados do inferno vêm e apanham-nas. É um bilhete de ida. Muitas pessoas focam-se nos seus medos e pensam: muito bem, vou fazer algo de bom, vou construir uma igreja, vou dar muito dinheiro para a caridade e vou tentar subornar Deus. Na Idade Média, costumavam chamar a isto absolvição dos pecados ou indulgência. Quando as pessoas vão à confissão, é apenas para se livrarem da sua própria culpa. É uma terapia. De antes, as pessoas iam para a confissão, hoje vão ao terapeuta. Mas devido à culpa que sentem dentro delas, nunca são livres. Estão constantemente a focar-se na culpa, mesmo que paguem a absolvição dos seus pecados por suborno. Devido ao impacto da imagem de culpa que foi criado na mente, a culpa desperta dentro do coração. Assim, imediatamente antes de deixarem esta vida,
Todas estas imagens são-lhes mostradas. É por isso que se diz que quem matou alguém tem sempre a imagem da vítima na sua mente. Deixa uma impressão cicatricial para sempre. Em consequência disso, surge o medo e a pessoa condena-se ao inferno. Não interessa se alguém diz, sim, eu perdoo-te, porque a própria pessoa não se perdoou. Se não se perdoaram a vocês mesmos, não interessa se alguém vos diz 10.000 vezes, sim, Deus perdoou-te. Esqueçam, não há perdão. Ninguém vos pode perdoar. Em primeiro lugar, têm de se perdoar a vocês próprios. Independentemente de tudo, têm de mudar e de se transformar verdadeiramente. Só então Deus vos perdoa. O Deus misericordioso diz: perdoa-te a ti próprio, porque eu moro dentro do teu coração, porque haveria qualquer outra pessoa de te perdoar. Primeiro, aprenda a perdoar-te e liberta-te. No momento em que aprenderem a perdoar-se, nunca mais cometerão o mesmo erro. Brahma, Brahma. O primeiro Brahma refere-se às pessoas que veneram o Deus sem forma. Brahman, o Senhor sem atributos, o vazio, o vácuo. Depois de deixarem este mundo, elas vão para Brahma Loka por um tempo. Contudo, o próprio Brahma é limitado, pois a sua própria criação é limitada. Então, estas pessoas ali ficarão até à dissolução, para Laya, e depois regressarão. Quando existem dois Brahmas juntos, significa o Senhor dos Senhores. Os devotos, os bhaktas, que se entregaram aos pés de lótus do Senhor, que sabem que Deus não é somente o seu aspecto sem forma, sem atributos, alcançam a morada suprema do Senhor. O que fariam com um Deus sem atributos? Ele que criou tudo, no início dos Vedas, no início da Bíblia, no Gênesis e em todas as escrituras sagradas é dito que Deus manifestou tudo a partir dele. Não é verdade? Isto significa que Deus tem atributos, Deus tem uma forma e determinadas qualidades. Os bhaktas, que são realizados em Deus, ascendem à morada suprema de Deus. Eles podem perder as suas identidades ou manter as suas identidades. É igual para eles, porque as suas mentes não estão nos atributos. O que alcançaram está para além disso e nunca regressarão a esta realidade. A morada do Senhor tem muitos nomes, como Satyaloka, morada suprema, eterna glória, Goloka, Vaikunta ou Brahma Loka. Não confundam estes dois Brahma, Brahma. O primeiro Brahma refere-se ao Criador e o segundo Brahma refere-se a Brahman Loka, Vaikunta, que é a morada do próprio Senhor. O Senhor Krishna diz que o próprio Narayana enviará os seus próprios servos para trazer aqueles que anseiam pelo Supremo à sua eterna morada, Brahman Loka, na altura de deixarem este mundo. Isto acontece muitas vezes na vida dos santos. Na altura de passarem deste mundo físico para o outro, existe uma carruagem de luz que aparece e os leva aos céus. Isto aconteceu na vida do profeta Elias. Elias foi levado numa carruagem de luz para a morada de Deus. Aconteceu o mesmo com Tukaram. Tukaram disse à sua esposa: vou para casa. A sua esposa disse-lhe: dizes sempre a mesma coisa. Ele disse: vem comigo. Ela disse: não, estou a cozinhar, tu estás sempre a falar, blá, blá, blá. Vês Vítala em toda a parte, mesmo quando não há nada para ver. Mas os olhos de um Bhakta veem o Senhor em toda a parte. Tukaram disse à sua esposa: vai, minha querida esposa, vou levar-te comigo, podemos ir juntos. Naquele momento, todos os outros Bhaktas que estavam a andar com Tukaram e a dançar, de repente, aperceberam-se de um veículo voador, um Vimana. Este veículo celestial chegou e levou para Vaikunta. Tal como ele, muitos outros santos alcançam aquele estado na altura de deixarem o corpo físico. Aqueles que estão completamente entregues aos pés de lótus do Senhor não estão presos aos semideuses e aos seus loucas que estão limitados pelo dia e noite cósmicos.
Durante o dia cósmico, a criação inteira manifestada, mas durante a noite cósmica, todos se dissolvem. Estes que estão completamente absortos no amor e devoção a Narayana são considerados até superiores aos yogis, pois alcançaram a unidade com o divino e nunca mais regressam a este mundo. Por outro lado, os yogis que têm conhecimento sobre o aspecto supremo do divino, mas têm um pé aqui neste mundo e outro pé no céu, vão para esferas diferentes e mais tarde regressam. Bhagavan Krishna também se refere a eles como yogis, porque têm um grande controle sobre os sentidos, mas ainda estão sob a influência de certos samskaras. Antes falámos sobre o significado de dia e noite, capítulo 2, verso 69. O Sr. Krishna também se refere ao dia e noite neste verso. Para aquele que despertou para o Senhor não existe noite. Dia é para a alma desperta, noite é para a alma não realizada. Neste mundo existem tantas almas realizadas como almas não realizadas. As não realizadas, que estão na escuridão da ignorância profunda, veem sempre diferença e estão em julgamento constante. Para alcançar o estado divino da realização de Deus, têm de ser dedicados e ter ambos os pés no céu, têm de estar completamente absortos no vosso caminho espiritual, totalmente entregues ao serviço ao Senhor no coração, na mente, no corpo, é apenas Ele, nada mais. Capítulo 8, verso 26. Shukla Krishna Gadiyate Jagata Sharvate Mate Kayayati Anabrote Manyaya Bhartate Puna. Diz-se que estes dois caminhos, o luminoso e o escuro, são eternos. Pelo primeiro, a pessoa alcança o estado de não retorno, pelo outro, regressa novamente. Diz-se que estes dois caminhos, o luminoso e o escuro, são eternos. Krishna diz que existem apenas estes dois caminhos, não há nenhum cinzento, há apenas preto e branco. Pelo primeiro, a pessoa alcança o estado de não retorno. Para aqueles que estão completamente entregues, os bhaktas, o caminho que conduz à morada suprema de Deus é cheio de luz e de características celestiais. Chegando à morada celestial de Deus, a pessoa nunca regressa. Pelo outro, regressa novamente. Aqui Bhagavan Krishna diz outra vez que, se a pessoa segue um caminho que é presidido por uma determinada divindade, ela irá para a louca dessa divindade. No momento da morte, irá para lá para adquirir uma certa sabedoria, para não voltar para lá outra vez. Então, se vão para a louca de Agnidev dar-vos-á as boas-vindas, dizendo: Vem, meu querido, devido à falta de sabedoria vieste para cá, devido à falta de entrega vieste para cá. Vem, vou ensinar-te a assar. Então a Agnidev pegará num pau, pôr-vos-á lá dentro e assar-vos-á até que sintam o calor do fogo. Lá ficarão até à altura de voltar a este mundo. Por outro lado, aquele que segue o caminho da luz, o caminho da sabedoria que leva ao verdadeiro conhecimento de Deus, alcançará a consciência de Deus nesta vida. A esses, quando morrerem, o próprio Senhor mandará os seus servos para os salvarem e os trazerem a Ele. Eles alcançarão os seus corpos espirituais, servi-lo-ão e com Ele estarão eternamente. Bhagavan Krishna diz: Não sejas ignorante, escolhe o caminho correto. É muito importante aquilo em que investem. Se estão a investir neste mundo, estão presos, mas se estão a investir para alcançar o Senhor, então estão bem. Neste verso, Krishna está a referir-se em particular àqueles que investem nos semideuses e que vão para os seus loucas depois de deixarem este mundo, ao passo que aqueles que investem eles próprios nas práticas espirituais para o alcançar, para se elevarem em direção à consciência de Deus, que investem toda a sua atenção, todo o seu propósito de vida e o tempo de cada respiração a lembrarem-se dele, a amá-lo e a servi-lo, a alcançá-lo-ão. Capítulo 8, verso 27. Naite sruti partha janan yogi muyati kajane
tasmat sarveshu kaleshu yoga yukto babarjuna. O yogi que os conhece não é induzido em qualquer erro, por isso, em todos os momentos, fica em yoga ou Arjuna. O yogi que os conhece não é induzido em qualquer erro. O Bhakta não cai na ilusão de ficar apegado à limitação. Por isso, em todos os momentos, fica em yoga. Em todos os momentos, ele está constantemente a lembrar-se dele em tudo o que faz. Está completamente imerso no seu amor. Tais yogis, tais devotos, não estão apegados aos prazeres mundanos. Vivem no mundo e usam tudo o que têm para o benefício do Senhor com uma atitude de desapego total. Tais devotos não se deixam iludir, conhecem o segredo de servi-lo. Sabem que esta oportunidade foi-lhes dada com o único propósito de o alcançar. Permanecem constantemente no amor divino, envolvem-se em cada prática que os leva na direção da realização de Deus. Nada no mundo exterior afeta estes devotos, nenhumas posses materiais, nenhumas obsessões, nenhumas ilusões, nada os afeta. Existe apenas uma coisa que os afeta, que é o amor de Deus. Quando eles ficam totalmente afetados pelo amor de Deus, cada parte do seu corpo fica afetada com o seu amor. O vírus supremo é o seu amor. É amá-lo, vê-lo, fazer tudo com a atitude de que ele está eternamente a dançar à frente deles. Tais bhaktas são verdadeiros yogis. Capítulo 8, verso 28. Badeshu yagneshu tapessu shaiba daneshu yat punya palam pradishtam atyeti tatsarvam idam viditva yogi param stanam upaiti jadyam. O fruto das obras dignas de louvor mencionadas nos Vedas, sacrifícios, austeridades e doações de caridade, o yogi passa por todas elas, sabendo isto, e alcança o estado supremo e sempiterno. O fruto das obras dignas de louvor mencionadas nos Vedas, sacrifícios, austeridades e doações de caridade. É que o Sr. Krishna está a referir-se a todos os tipos de oferendas que são dadas externamente. Todavia, aqueles que têm grande reverência e devoção têm consciência de que o Senhor está em cada parte do seu próprio ser, executando cada atividade. Recebendo esta verdade profunda, eles compreendem verdadeiramente o significado da própria vida, o que quer que façam, todo o seu trabalho, todas as suas austeridades, toda a sua caridade é feita com esta atitude suprema, que cada parte do seu corpo reflete. O yogi passa por todas elas sabendo isto e alcança a suprema realidade. Os bhaktas percepcionam o Senhor em toda a parte. Eles dormem, comem, bebem, vão à casa de banho. Em tudo o que fazem, percepcionam que o Senhor está sempre com eles. Em tal estado, alcançam a realidade profunda da realidade suprema. Neste verso, o próprio Senhor refere-se ao Punya Palam, o mérito bom que a pessoa adquire através do sacrifício, caridade, austeridade e atos religiosos. Contudo, se não tiver bhakti, se não fizer tudo com amor, o que quer que faça não levará a lugar algum. Mas se fizer tudo com amor e com uma atitude de entrega total, com um propósito único de agradar ao Senhor e alcançá-lo sem esperar nenhum ganho pessoal, ela alcança-lo-á plenamente. Este é o fruto de todo o sacrifício, o fruto de todas as austeridades, o fruto de todo o serviço que oferecem. Não recebem apenas bom punya, mas ganham o próprio Senhor, alcançam a unidade com Ele, e esse é o maior punya de todos. Aqui termina o 8º capítulo do Srimad Bhagavad Gita.